Por que ficamos com a sensação que algumas pessoas ficam incomodadas com o nosso sucesso? Na verdade, não é uma sensação. As pessoas se incomodam mesmo. Por quê? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui agora, tá? Eu, recentemente agora, eu lancei no meu Instagram, eu lancei um texto onde eu falo sobre a cartada de Deus contra o diabo, né? Foi um texto que ele veio para mim assim, ó, eu estava sentado no meu sofá em casa e de repente o texto começou a chegar, parecia que estavam ditando ele para mim, e eu fui para o computador, abri a tela e comecei a escrever, tarará, que nem eu digo assim, fiz o texto em uma respiração só, tá? Aquilo veio para mim, ponto. E eu escrevi. Aí um amigo que viu o texto no Instagram, ele me mandou um outro texto, dizendo que o filósofo tal, no ano tal, já tinha falado a mesma coisa, parará, 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 e, de alguma forma sutil, ele descredenciou o meu conhecimento. E também fez questão de mostrar que ele já sabia o que eu estava falando, tá? Então vamos lá, vamos por por dois lados nessa conversa aqui. Primeiro, de onde vêm essas ideias que a gente tem? De onde elas surgem assim do além, né? Segundo, os estudiosos da física quântica, existe um espaço entre o núcleo dos átomos, porque você sabe, tudo à nossa volta são átomos, né? A mesa que eu estou aqui agora é composta de átomos, o celular que está me filmando é composto de átomos, as árvores aqui à minha volta são átomos, tudo são átomos à nossa volta, essa minha camisa, tudo é átomo, tudo é átomo, tá? Só que os átomos, como você sabe, ele tem um núcleo e tem a eletrosfera onde correm os elétrons. Aquele espaço que existe entre os elétrons e o núcleo, entre um átomo e outro, é chamado pelos estudiosos da física quântica de éter. E, segundo esses estudos, é ali que navega o conhecimento humano. Então, uma vez que você pensa em alguma coisa, pode a tua mente ter gerado essa ideia, pode, só que no momento que você pensou isso vai para esse éter, segundo a física quântica, vai para esse éter e fica ali à disposição de quem quiser. Aí um belo dia alguém está pensando assim, como é que eu resolvo tal coisa? Que alguém já teve essa ideia 100 anos atrás, mas a resposta ficou no éter, aí o cara vai lá, já sei, tive uma ideia. Isso acontece. E é atemporal. Tu pode pegar no ar uma ideia de um dia atrás, um ano atrás, 1000 anos atrás, porque fica ali para sempre, segundo os estudiosos da física quântica. E confesso para vocês que eu estou falando sobre isso aqui porque, de alguma forma, isso faz sentido para mim, tá? Então, por exemplo, a gente ouve falar, né, de grandes reis, imperadores e generais, né, comandantes de grandes exércitos que tiveram grandes sacadas e dominaram e tal. As ideias que esses caras tiveram, elas estão no ar. De repente foram copiadas sem perceber por outros que estavam mais adiante, tá? Então talvez a ideia que veio ao meu pensamento, eu nem estava pensando naquilo, simplesmente veio, tá? E pode ter vindo já para outra pessoa, até para esse filósofo que o meu amigo citou, tá? Você já viu, por exemplo, às vezes acontece no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro, às vezes, duas pessoas têm a mesma ideia de fazer alguma coisa. Só que qual é a diferença? Um executou a sua ideia e o outro não. O outro ficou só no mundo das ideias. Aí quando ele viu o cara lá, abre o negócio, meu Deus, a ideia que eu tive o cara está fazendo e está ganhando dinheiro. Quer dizer, não é só pensar, tem que agir. Esse é um ponto, tá? Então, esse é o primeiro ponto da conversa. De onde vêm essas ideias? Então, pode vir sim de ti, né, como criador, ou como alguns gostam de chamar de como co-criador, que dizem que só Deus cria as coisas, a gente só co-cria. Tem gente que tem essa linha de pensamento, que eu ainda estou assim, meio em dúvida com relação a ela. Ainda não bateu 100% do meu coração isso, mas enfim. Ou tu copiou do ar.
desse éter, segundo a física quântica. Bueno, esse é o primeiro ponto da conversa. Agora, o outro ponto é o seguinte: por que algumas pessoas se incomodam tanto quando a gente faz sucesso? Pode ver em casa. Nunca uma família vai ter, vamos supor ali, tem lá 4 filhos, 5 filhos, tá? Nunca os 5 vão ter sucesso. Isso não existe, tá? Normalmente é um deles, né? Ou às vezes herdou do pai e da mãe algum negócio, enfim. Normalmente é um deles que faz a coisa acontecer e o resto fica embaixo do guarda-chuva. Ou se rebela e sai do guarda-chuva. Não quero ver isso aí de perto. Por quê? Quando um irmão dá certo na vida, quando a gente fala dar certo, a gente sempre pensa em ganhou muito dinheiro. Mas enfim, estou falando num geral, tá? Mas sempre a referência é o dinheiro, né? Enfim. Quando um irmão dá certo, qual é o problema? Por que os outros irmãos ficam com ciúmes? Porque o raciocínio, nem que seja inconsciente, é o seguinte. Cara, a gente tem o mesmo pai, a mesma mãe, moramos na mesma casa, estudamos na mesma escola, tivemos todo mundo na mesma estrutura. Por que esse cara decolou e eu não? Então, uma vez que um irmão decole, ele está expondo as fraquezas, as incompetências, enfim, dos outros, tá? Então, isso que faz as pessoas se incomodarem com o sucesso de quem está à volta. Tanto que diz, né? Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Por quê? Faz sim. Santo de casa faz milagre sim. Né? Vamos lembrar de Jesus? Ele tinha casa, ele tinha família, ele tinha irmãos, tinha mãe, tinha um pai, enfim, tinha uma família. E ele era um santo de casa que fazia milagres, né? Então, basicamente é isso, gente. O sucesso de quem está num grupo incomoda o resto do grupo, porque deixa claro que se alguém fez, é porque dava para fazer. Por que eu não fiz? Porque eu sou incompetente. Olha aí. Aí agora todo mundo está me vendo. Meu irmão decolou, minha irmã decolou, eu não, eu fiquei para trás. O sucesso dele demonstra, deixa claro, bota à prova o meu insucesso. É isso. Porque o ser humano é vaidoso, né? O ser humano é vaidoso. Ele gosta de aparecer, ele gosta de ser notado, ele gosta de estar em evidência. Basicamente isso. Mas vamos lá, não vamos estressar com isso também, porque, eu já citei Jesus aqui, né? Se Jesus de Nazaré, nasceu em Nazaré e ficou famoso em Belém, uma outra cidade, o que deixa para nós, na verdade? Tá bom? Obrigado por hoje, pelo teu tempo mais uma vez. Se quiser me dar esse presente, te inscreve aí no canal. Se acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa ou com essas pessoas. Gostou? Deixa o teu joinha ali. Não gostou? Não tem problema. Deixa o teu dedão para baixo, tá? E até o próximo vídeo.